Olá, meu nome é Francimar. O trabalho que estou apresentando é a riqueza imaterial do Triângulo Crajubá. Esse triângulo fica localizado no Cariri cearense. O Cariri passou a ser considerada região metropolitana em virtude de ser a segunda região urbana mais expressiva do estado, devido à conurbação formada pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, chamada de Crajubá. Essas três cidades, consideradas como principais no conjunto denominado região metropolitana do Cariri, estão situadas a aproximadamente 600 quilômetros das duas metrópoles regionais nordestinas mais próximas, Fortaleza e Recife, e mantêm entre si vínculos estreitos, tanto em relação à proximidade territorial, quanto principalmente pela relação de complementaridade socioeconômica no Cariri cearense, sendo este um dos motivos para que a área de abrangência desta pesquisa fosse as cidades do chamado Triângulo Crajubá. Procura-se ressaltar nesse trabalho a diversidade cultural que elas representam, já que a partir das trocas culturais entre os indivíduos e grupos que recebem e repassam oral e gestualmente seus pensamentos e hábitos, as tradições são inventadas, sustentadas e reinventadas. Para serem reconhecidas como patrimônio, as práticas culturais devem ser consideradas referências culturais e serem transmitidas através das várias gerações e da memória, como marcas da identidade de grupos sociais e de favorecimento do sentido de pertença dos indivíduos às suas comunidades. Para a realização deste trabalho, fez-se uma pesquisa bibliográfica que foi iniciada a partir dos módulos do curso Formação de Mediadores da Educação para Patrimônio, realizado pela Fundação Demócrito Rocha, que instigaram a pesquisar também em outras fontes, como revistas, jornais, livros e documentos. Entretanto, esse é apenas o início dessa pesquisa. Muitas atividades e manifestações ainda serão estudadas e integradas ao patrimônio material do Triângulo Crajubá. E espero poder continuar registrando todas essas atividades que possam ser consideradas como patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial inclui a diversidade de visões de mundo e a riqueza da cultura brasileira. Mostram a importância da herança que os povos imprimiram à formação dessa sociedade, e um esforço importante tem sido problematizar a construção do patrimônio cultural como prática social formadora de um campo cultural. Laura Cavalcante, 2019, conceitua patrimônio cultural e material como aquele do qual as celebrações fazem parte, sendo um instrumento sensível para a incorporação de amplos e diversos conjuntos de processos culturais nas políticas públicas, relacionada à cultura e à construção de referência de identidade e memória para diferentes grupos sociais. Podem fazer parte desse patrimônio a oralidade, as formas do conhecimento tradicional, os sistemas de valores, os modos de vida, as expressões artísticas, que reconhecem as manifestações da comunidade como parte de grupos e sujeitos plurais, múltiplos e diferentes. Existem muitas celebrações no Cariri cearense que fazem parte do patrimônio imaterial e marcam a vivência coletiva de um ou mais grupos sociais, sendo muito importantes para a sua cultura, memória e identidade. Entretanto, neste trabalho destacamos as que são realizadas no chamado Triângulo Crajubá. Olga Paiva, diretora técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IPAM, esteve nas cidades desse triângulo, que são Crato, Juazeiro e Barbalha,
nos dias 16 a 18 de março de 2005, elaborando um projeto de registro das manifestações populares do Cariri, em parceria com a Universidade Regional do Cariri. Com isso, o sul do Ceará será a primeira região do Brasil a ter seu patrimônio imaterial tombado pelo IPAM. Em abril de 2019, a Secult, por meio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural de Juazeiro do Norte, em parceria com a Universidade Federal do Cariri, UFCA, iniciou uma ação para o processo de identificação da cultura imaterial deste município. Serão estudos e levantamentos em campos, seguidos do mapeamento dos elementos que fazem parte do patrimônio cultural e material de Juazeiro do Norte, com um registro de expressões, saberes, celebrações e lugares que compõem o acervo. É uma atividade que consiste em documentar a ocorrência das manifestações culturais de tradição, como o reizado, guerreiro, maneiro-pau, bacamarte, lapinha e bandas cabaçais, além dos ofícios dos xilógrafos, rezadeiras e cordelistas, dentre outros. De acordo com a coordenadora do projeto, Bibiana Belisário, a ideia é que este trabalho possa permitir compreender a origem das manifestações da cultura de tradição popular no município, identificando os primeiros mestres e as influências culturais dos estados do Nordeste, trazidas sobretudo pelas romarias, assim como subsidiar publicações e pesquisa, viabilizando a implementação de políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio cultural de Juazeiro do Norte. Entre os outros objetivos, o mapeamento propõe disponibilizar informações para a geração de conteúdo e criação de uma plataforma digital, vinculada ao portal da Prefeitura, onde irão constar os dados coletados junto a todo o material produzido, reunindo textos, vídeos e imagens relacionadas. Já em Barbalha, a Festa do Pau da Bandeira é registrada como Patrimônio Imaterial Brasileiro desde 2015, mas só no ano de 2018, aproveitando os estudos utilizados no dossiê do IPAM, também recebeu da Secretaria Estadual da Cultura o Registro de Patrimônio Imaterial do Ceará, Bastos 2020. Essa festa é realizada sempre na primeira quinzena de junho, com encerramento no dia 13 do mesmo mês, data em que morreu o santo português por esta festa homenageado. É uma festa que celebra a narrativa da vida e obra de Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, nascido no século XVIII. Ele era reconhecido por sua oratória, reunindo fiéis, eruditos e populares. Teve grande importância na colonização africana pelos portugueses, sendo incorporado pelas culturas congo-angolanas, congos e luandas. Recebeu diversas patentes militares e, como tal, foi devotado por essa categoria profissional. Faz parte das chamadas festas juninas, que são tradicionais no Brasil e acontecem no período solstício de inverno, quando os agricultores realizam as colheitas, renovam e preparam a terra para as atividades agrícolas vindouras. É uma festa tradicionalmente católica e 13 dias antes do dia 13 de junho acontece a trezena de Santo Antônio, que é organizada pela Igreja Matriz da cidade, para motivar os fiéis a refletirem na fé do santo padroeiro da cidade. Em seguida, no dia 13, acontece a procissão, quando a imagem percorre as ruas da cidade no carrandô, levado pelos fiéis, e também acontece uma missa solene de encerramento, que normalmente é celebrada pelo bispo. É uma missa regional, com a participação de poetas, repentistas e violeiros, que improvisam cânticos para o santo. Os integrantes do grupo tradicionais
reisados, bandas cabaçais, lapinhas, penitentes, excelências, participam do ofertório. A música, em especial os instrumentos usados pelas bandas cabaçais, como o pífano, também chamado de pífano, e a zabumba, cumprem papel fundamental nas atividades. Acompanham a missa matinal e batem música pela cidade, na zona rural e na zona urbana. Há ainda as famosas quermesses, sempre presentes na festa junina, aquecendo desde cedo o comércio local e a vida noturna após a missa. Mas essa festa não tem cunho apenas religioso. Há também um lado profano, cujo ápice acontece com o corte e procissão do pau, para o hasteamento da bandeira de Santo Antônio, em frente à Igreja Matriz, 15 dias antes das festividades litúrgicas, e costuma reunir milhares de pessoas. Mesmo já acontecendo há muito tempo, foi em 1928 que a prática se institucionalizou, por meio da doação de um mastro pelo capitão João Teles, que era retirado do sítio de São Joaquim. A derrubada é realizada com um ato de louvor, onde os cortadores vão em caravana e selecionam a madeira. O cortador e o carregador mais experiente é eleito como capitão do pau, que faz o primeiro corte simbólico da derrubada e dá orientações para a continuidade dos trabalhos até o fim do carregamento. Nesse percurso acontecem as brincadeiras e disputas corporais, e a poeira avermelhada se levanta. Os carregadores dançam, bebem e se divertem. Esse consumo de pinga, por vezes, provoca acidentes e termina acendendo o frequente debate acerca dos valores morais desses carregadores. Opinam igreja e poder público, mas os protagonistas da atividade reafirmam sua intensidade com o esforço do carregamento, já que o percurso é de quase 7 quilômetros, saindo da zona rural, indo até a Praça da Matriz, no centro da cidade. As mulheres não participam do corte, mas sempre viram alvo do evento, às vezes até sem consentimento, quando são arrastadas para o contato com o pau. Segundo a tradição, esfregar-se nele e entoar os cânticos e orações para arrumar um bom casamento é um dos papéis femininos correntes. Após o carregamento, ao chegarem à igreja, ocorre o hasteamento e a armação da bandeira, que é confeccionada pelos devotos e fica famulando até o fim das festividades, que acontecem por toda a cidade com a apresentação de grupos tradicionais e shows musicais. Inclusive, esta celebração é a mistura de muitos folguedos, ritmos e sons que ocupam o espaço público de Barbalha, dando nova roupagem à cidade durante esse período, numa festividade onde o sagrado e o profano marcham de braços dados. Já no Crato, a Prefeitura, por meio da parceria entre as Secretarias de Cultura, Educação e Turismo, realizou na noite da quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, a primeira apresentação do projeto Cantos de Luz, que tem o objetivo de valorizar as tradições natalinas, junto às escolas da rede pública municipal, além de fortalecer o patrimônio cultural e material dessa cidade. A ideia é resgatar o conhecimento tradicional, suas práticas e saberes, junto às novas gerações e cidadãos do futuro. Nesse ano, o projeto exibiu o Alto da Lapinha Lagoa Encantada, da Escola Filemon Teles, da Vila São Bento, onde aconteceu a primeira apresentação, reunindo a população da comunidade. A apresentação contou com um cortejo saindo da Escola Filemon até o Salão Comunitário em Crato. São várias as atividades e manifestações que ocorrem como patrimônio material, não só na região do Cariri, mas em todo o Brasil. Entretanto, para que
isso aconteça, os pedidos de registro devem ser encaminhados por representantes da sociedade civil, instituições públicas ligadas aos poderes públicos do Estado, municípios ou da União. Após o recolhimento do pedido de registro, o IPHAN realiza uma pesquisa documental junto aos locais e comunidades para recolher os depoimentos de mestres, fotografias, registros sonoros, filmes, trabalhos, com o objetivo de reunir maior número de informações possíveis acerca do bem a ser registrado. A partir dessa documentação reunida, redige-se um dossiê que indicará em qual dos livros de registro o bem cultural será registrado. Assim, todos devem contribuir para que tenham cada vez mais evidência dessas expressões, valorizando tanto a cultura local quanto a regional e nacional. E fazer esses registros por escrito ou oralmente é uma das ações que deve ser valorizada, não por quem faz, mas também por quem os investiga, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. E ele esteja, mesmo que ele esteja sistematizado ou não. Eis algumas referências que foram colhidas da Secretaria das Cidades, do Patrimônio Imaterial, da Prefeitura de Crato e de Juazeiro, e também do livro de Melo e Nogueira, sobre os saberes e formas de expressão, e também sobre o que é patrimônio. Muito obrigada, espero que gostem deste projeto.